Bem, pessoal, a gente está dando início aí à nossa palestra magna. Eu sou o Janiel, eu sou 019, aqui da Unicamp, e sou o atual presidente aí da Energy. E a ideia é que a gente possa passar um pouquinho do nosso grupo para vocês, o que a gente faz, né, o que é efetivamente a Energy, o que a gente faz no dia a dia e o que cada departamento faz. Então, eu espero que vocês entendam aí o que a gente vai passar para vocês e que possa aí, se gostarem, futuramente fazer parte do nosso grupo. Tá? E aqui a gente tem um sumário, então a gente vai começar, né, eu, no caso, vou falar um pouquinho sobre nós, depois a Duda vai falar um pouquinho como que a gente trabalha, depois cada diretor do departamento vai trazer um pouquinho sobre o departamento, o que efetivamente o departamento faz, e por fim a gente vai trazer algumas informações importantes acerca do nosso processo seletivo. Bem, então, vou dar início aqui. Tá, o que de fato é a Energy, né? A gente é uma extracurricular aqui da Unicamp, então, como toda extracurricular, a gente tem alunos da graduação, alunos da pós-graduação aqui da Unicamp. A gente é uma extra relativamente nova, a gente surgiu no final do ano de 2019, início do ano de 2020, então a gente é, de certa forma, uma organização nova, que surgiu praticamente em plena pandemia, e a gente tem membros diversos, então a ideia do grupo é bem focada e bem importante essa questão da diversidade. A gente tem pessoas do mais diversos cursos da Unicamp, então a gente tem pessoas da engenharia, a gente tem pessoas das humanas, o pessoal do IA também, então assim, a gente preza muito pela essa questão da diversidade dentro do grupo. E outro ponto aqui, que o foco do nosso grupo, ele é em relação à energia com desenvolvimento sustentável. Então, assim, todas as atividades do nosso grupo, ele sempre tenta tangenciar essa questão das energias com desenvolvimento sustentável. E, além de tudo isso, a gente é a primeira Energy Club do Brasil. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o Energy Club. Mas, assim, esse modelo de Energy Club, ele meio que não existe no Brasil. A gente é o primeiro. E, assim, o que é um Energy Club, né? Energy Club é um modelo de organização que existe em universidades do exterior. Então, quando você pega uma Harvard, quando você pega uma Stanford, ou até mesmo uma MIT, você vai ver que dentro dessas universidades existem grupos de alunos da graduação e da pós-graduação que têm esse foco na questão das energias, né? E só que assim, quando você vem para o Brasil, quando você vem para dentro da Unicamp, você sente que não existe muito bem esse tipo de organização. E então, assim, a gente pensou, né, lá no final de 2019, em tentar trazer para dentro da Unicamp, para dentro do Brasil, também essa questão desse modelo de grupos de energia, né, esse Energy Club. Só que, assim, com uma pequena diferença. Quando você olha para esses modelos de organização do pessoal de fora, eles têm um foco um pouco mais geral. Então, assim, eles focam em energia de forma geral. Só que, analisando toda essa questão da crise energética, a questão da transição energética, a gente pensou que seria muito importante a gente ter um foco um pouco mais voltada à questão das energias renováveis. Tudo bem? Então, assim, o nosso grupo, ele segue esse modelo de Energy Club, só que com essa pequena diferença. A gente tenta trabalhar em cima das energias renováveis. Tudo bem? E, assim, falar um pouquinho aqui sobre a missão, a visão e os valores do nosso grupo. A missão, basicamente, é consolidar a Unicamp como referência nacional e mundial em sustentabilidade. A gente sabe que hoje a Unicamp ela é classificada aí como terceira ou quarta universidade mais sustentável do Brasil, né, em alguns rankings aí. Só que assim, a gente sabe que ainda existe muita coisa que pode ser feito dentro da Unicamp, né? Seja através de eventos, seja em utilizar melhor os espaços da universidade, seja através de projetos. Então, assim, a ideia do nosso grupo é que a gente possa contribuir um pouquinho com a Unicamp nessa questão da energia, da sustentabilidade, tudo bem? E falando um pouquinho da visão, a visão do grupo é formar líderes em prol de um futuro mais sustentável. É assim, é razoável pensar que se a gente quer um futuro sustentável, provavelmente a gente vai precisar de bons líderes que consiga
sustentar esse futuro. Então, assim, a ideia do grupo é que a gente possa formar esses líderes, né? A gente consiga dar essa base, consiga dar todo esse know-how para que esses futuros líderes consigam exercer bem essa função no futuro. Então, assim, a visão da nossa equipe é isso. E aqui os valores, né, a gente preza muito pela ética e respeito, coisa que eu não preciso nem comentar, e a questão da responsabilidade ambiental, social e econômica, que também não faz nem sentido se não tiver isso, porque é basicamente os 3 pilares aí quando se pensa em sustentabilidade. Agora, falando um pouquinho da nossa cultura, a gente preza muito por dados. Então, assim, toda decisão dentro do grupo, a gente sempre tenta se basear em dados. Então, assim, a gente tenta tirar um pouquinho dessa questão da nossa opinião, principalmente quando a conversa não está indo muito bem para um caminho. Então, a gente sempre tenta buscar se basear em dados. Então, a gente tenta coletar dados e, através desses dados, a gente tenta tomar uma decisão. Tudo bem? Então, a gente traz um pouco desse teor um pouco mais analítico para dentro do grupo. Então, assim, nada da nossa opinião, entende? Então, assim, é sempre tentar se basear em dados, porque para a gente é uma coisa bem importante quando você tem os dados ali para sustentar um pouco o que você está querendo chegar, o que você está querendo defender. Então, isso aí é uma coisa fundamental. E tudo bem, eu falei que a gente é um clube de energia, eu falei que a gente foca em energia sustentável, mas assim, o que de fato a gente faz na prática, né? E se fosse para resumir, eu diria que a ideia do grupo é ser uma referência em energia renovável, tentando linkar estudantes, empresas, projetos, professores e toda a comunidade, seja dentro da Unicamp ou seja de fora da Unicamp, que tenha interesse no assunto. E para isso, a gente tem 3 principais linhas de atuação. A gente tem os projetos, os eventos e a divulgação científica. Nos projetos, a gente tenta solucionar os principais desafios que as energias renováveis enfrentam hoje. Então, assim, pegando um exemplo, hoje a gente tem um aumento muito grande na utilização de energia solar fotovoltaica. É cada vez mais frequente a gente vê painéis solares em telhados, de casas, de mercado. E realmente a gente tem um crescimento muito grande disso. Mas é importante notar, nós como futuros engenheiros, futuros profissionais da área, consiga perceber que, além desse crescimento, por mais que tenha esse crescimento, aí ainda existe uma série de desafios, seja técnico, seja desafios burocráticos. E assim, a ideia do nosso grupo é que a gente possa sentar, entender quais são esses desafios que esses tipos de energia enfrentam e tentar solucionar. Então, o exemplo da energia solar, a gente tem um problema com a questão da densidade energética. Então, assim, a gente precisa de uma área muito grande para produzir uma quantidade de energia razoável. E aí surge a questão da energia solar bifacial, os painéis bifaciais. Mas assim, como é que a gente, um grupo de alunos aqui da Unicamp, como é que a gente tenta solucionar esse problema? A gente senta, tenta pensar em conjunto. Então, assim, a ideia é basicamente essa, solucionar esses desafios que as energias renováveis elas acabam enfrentando e vai acabar enfrentando, então a gente sempre tenta trabalhar em cima disso. Depois o pessoal de P&D vai falar um pouquinho do que a gente vem trabalhando nos projetos, dar um pouco mais de imagem e falar o que a gente fez de projeto até aqui, tudo bem? E outro ponto aqui é os eventos, né? E a ideia aqui é trazer debates sobre a importância das energias renováveis, né? E então, assim, a gente traz professores da Unicamp, traz empresas, traz pesquisadores para, seja através de uma palestra, seja através de uma discussão em grupo, de um networking, sempre tenta trazer esses debates acerca das energias renováveis. Né? Será que realmente é importante? O que a gente tem de tecnologia em relação a isso? O que há de mais inovador? Então, os eventos, ele tenta trazer um pouquinho dessa linha, tudo bem? E, por fim, a gente tem a questão da divulgação científica. Então, a ideia aqui é que a gente consiga conscientizar o público através das redes sociais, seja através do blog, que está presente no site, seja através do nosso Instagram. Então, a gente acha muito importante essa questão, porque nós, como alunos de uma universidade pública, que é a Unicamp,
a gente entende essa necessidade que até mesmo a Unicamp tem, essa questão da extensão. Então, a gente tenta cumprir isso e tenta contribuir com isso também, através desse conhecimento aí, através das redes sociais, beleza? E depois também o pessoal vai falar um pouquinho sobre essa divulgação científica do evento também. Estou dando só uma pincelada aqui para que vocês possam entender um pouquinho do que o grupo efetivamente faz. E agora eu vou, então, uma vez que eu já falei um pouquinho sobre a Energy aí, se vocês tiverem alguma dúvida depois pode perguntar. E agora eu passo, então, a palavra para a Duda, que vai falar um pouquinho sobre como que a gente trabalha aí no grupo aí. Fica à vontade, Duda. Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou a vice-presidente da Unicamp Energy Club, sou 020 da Geologia aqui na Unicamp. Como o Juniel estava falando, introduzindo o que é essa extracurricular, agora eu vou falar um pouquinho sobre como a gente trabalha, qual é o nosso funcionamento. A Unicamp Energy Club é dividida em 4 departamentos principais, mas à frente deles está a diretoria. Eu não digo à frente porque somos uma união. A gente colocou certas pessoas na diretoria mais para uma organização, para ser mais fácil de passar recados, para ser mais fácil de saber o que está acontecendo, mas não para ser superior a ninguém. No caso, na diretoria, fazem parte eu e o Joniel, presidente e vice-presidente, e é dividida nos departamentos de marketing. Marketing vão estar falando tanto marketing quanto os outros departamentos, a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre eles daqui a pouco. Mas, inicialmente, marketing, vamos dizer assim, trabalha com a divulgação científica e com o design gráfico. Eles trabalham juntos com o pessoal de Tech Dados, tanto no Instagram, site, LinkedIn. E os membros, eles vão ficar responsáveis por ambas as partes. E a gente tem a diretora, mas como um suporte para organizar os posts, para passar para a gente o que eles estão fazendo, para a gente passar para ela o que a gente está precisando naquele momento. A gente tem a diretora de eventos, ela também é responsável de passar para a gente o cronograma deles. Eles realizam vários eventos ao ano, que eles vão explicar melhor. A gente é dividido também em Tech Dados, que é o pessoal responsável pelo nosso site, por toda essa parte de computação. E a gente tem o último departamento, que é P&D. Dentro de P&D, a gente também tem um departamento, vamos dizer assim, de relações. P&D está subdividido em 2 diretores, o diretor administrativo e o diretor técnico. Os membros, eles vão fazer parte de ambas as coisas. O diretor administrativo vai ser mais para cuidar dessa parte de relações, procurar parcerias com empresas, mas é mais para organizar isso, porque os membros, além de montar os projetos, também vão estar fazendo parte dessa busca por parcerias. Mas tá, a gente é dividido só nisso? E as outras coisas que a gente precisa fazer? A gente cria squads, que é uma forma de delegar tarefas para não ficar pesado para ninguém, porque essa é a intenção extracurricular. É a gente ganhar conhecimento, mas também não atrapalhar a nossa graduação. Os squads. A gente cria grupos assim de 5, 6 pessoas que estão interessadas em fazer parte daquele momento. Por exemplo, a gente está fazendo nesse momento, em março de 2022, um curso de energia eólica e um curso de energia solar. A gente criou squads de pessoas que estavam interessadas em montar o curso para que a gente possa apresentar tanto para os futuros membros, como, quem sabe, para a comunidade daqui a um tempo. A gente criou squads para o processo seletivo, abrindo, para não ficar pesado também só para os diretores ficarem responsáveis, tanto em montar o seletivo, quanto fazer as entrevistas. A intenção é todo mundo participar disso. Realização de eventos, porque, por exemplo, o pessoal de eventos vai apresentar um Energy Open numa escola, não vai saber falar exatamente o projeto. Então, é necessário um pessoal de P&D para participar junto desse evento. Então, a gente vê quem está interessado, quem está, vamos dizer assim, mais tranquilo naquele mês, para não ficar pesado, e que tem esse interesse. E a gente monta os quadros também para estudos, porque, como o Joniel disse, a gente tem essa questão da interdisciplinaridade.
Então, ao mesmo tempo que a gente quer ter pessoal desde mediologia até ciência da computação, é necessário a gente saber o que exatamente cada um desses grupos querem aprender. Porque muitas vezes não adianta passar algo que não vai ser interesse do pessoal de mediologia, que é mais para o pessoal, interesse do pessoal das exatas. Então, a gente monta esses squads para facilitar tanto a nossa vida, quanto para benefício dos nossos membros. As nossas ferramentas de comunicação. Inicialmente a gente usava o Discord, mas a gente percebeu que o Discord, além de ser uma rede que o pessoal não olhava assim continuamente, igual o WhatsApp, para as reuniões também não estava interessante, porque aí a gente ficava só ali na voz e foram 2 anos de pandemia. Entrou novos membros, a gente não conhecia esses novos membros. Então a gente decidiu usar o Google Meet para as reuniões, para a gente conseguir ver a carinha, conhecer melhor um ao outro. E agora sim, com o retorno presencial, a gente está podendo fazer as nossas reuniões presenciais. A rotina semanal. Os departamentos, eles são divididos, cada um tem a sua individualidade, cada um segue a forma que eles preferem. Teve muita conversa para chegar no modo que a gente tem hoje de rotina. A gente está sempre aberto, como eu disse, ninguém é maior que ninguém. A gente está aberto sempre a escutar, ver o que está melhor, ver o que não está legal. Hoje em dia, por exemplo, eu faço parte do departamento de P&D, eu sou um membro do departamento de P&D, e a gente tem trabalhado em reuniões quinzenais, que é uma forma que a gente tem um tempo de dividir as tarefas que a gente vai fazer naqueles 15 dias e o tempo para fazer. As reuniões podem ser semanais, dependendo do período também que a gente se encontra. Por exemplo, a gente está tendo processo seletivo agora nesse começo de abril, então a gente está demandando mais do pessoal de marketing nesse período. Então vai depender muito do período do ano. As reuniões gerais, que são com todos os membros, ocorrem uma vez ao mês, saber o que aconteceu, como foi aquele mês, a realização dos projetos. Então, não é algo pesado que vai atrapalhar a sua graduação, mas é algo que vai agregar bastante a você. E, é claro, o tempo dedicado individualmente para a realização das suas tarefas. Também, tudo vai depender de qual semana você vai estar, de qual tarefa você vai escolher. Em P&D, a gente prefere dividir as tarefas pelo Excel, para pegar o que é mais confortável para o outro fazer. E você também pode fazer no seu tempo. Se eu prefiro fazer de madrugada, se eu rendo melhor de madrugada, tudo bem. Você tem aqueles 15 dias para entregar. Essa foi um pouquinho da forma que a gente se organiza. E agora eu vou passar a palavra para os diretores do departamento, para eles estarem explicando um pouquinho melhor para vocês. Olá, eu sou a Luane, sou a atual diretora aqui de eventos da Energy e agora que vocês já conheceram um pouquinho como nós trabalhamos, que a Duda explicou para vocês, eu vou falar que é o departamento de eventos da Energy, então vou escorrer um pouquinho sobre o que buscamos e o que buscamos em nossos membros para fazer parte dos nossos eventos. Então, assim, em primeiro lugar, eu vou trabalhar aqui, vou falar um pouquinho com vocês sobre as atividades que a gente realiza, né? Quais são os nossos eventos, como eles funcionam. Então, em primeiro lugar, a gente tem o nosso Energy Open, que de modo simplificado é um evento que nós mesmos, membros da Energy, levamos o assunto sobre energia e sustentabilidade para a sociedade. Então, a gente vai em escolas, instituições, cursinhos pré-vestibulares para estar discorrendo sobre esse assunto. Já o nosso segundo evento é o Energy Talk, que ele consiste em conversas e discussões, né, bate-papos sobre energia renovável e suas interfaces, tanto dentro do campus da Unicamp quanto fora, e a gente convida palestrantes externos, de fora da Energy. Então, vem pesquisadores, vem empresas, vem diversos especialistas que trabalham com esse tema, para poder ensinar tanto para a gente da Energy, quanto levar para a comunidade da Unicamp e toda a sociedade o assunto de energia renovável. E, por fim, a gente tem o nosso maior evento, que ele engloba palestras, workshops, debates e outros.
E a gente traz diversos especialistas também, pesquisadores, empresas e mestres, doutores nesse assunto. Então, assim, aqui é tipo uma semana de energia, praticamente. Então, em 2021, a gente realizou, né, o nosso Energy Conference, foi o nosso primeiro, e ele consistiu em 4 dias de eventos. Então, nesses 4 dias foram abordados diversos temas. Então, a gente falou sobre reciclagem fotovoltaica, logística reversa, sobre o campo sustentável da Unicamp e diversos outros temas pertinentes sobre esse assunto. Além disso, também tivemos alguns talks no ano passado, e inclusive com temas muito pertinentes do ano de 2021, que foi o Mercado Livre de Energia. E de Energia Open, o nosso maior destaque foi a nossa parceria com o IFSP, que é o Instituto Federal de Hortolândia, no qual nossos membros aqui da Energy, eles foram lá palestrar e mostrar nossos projetos, o que a gente tem desenvolvido aqui na Energy. Então, assim, falando sobre as nossas atividades, o departamento de eventos, ele não fica só restrito a palestrar, a fazer eventos. Eles também têm a importância de divulgar, de fazer a nossa divulgação científica, né? O que a gente desenvolve, os nossos projetos, dentre outros trabalhos que a gente realiza ao decorrer. E oportunidades que a gente encontra aqui no departamento de eventos é que o departamento de eventos eles têm uma grande importância para a extracurricular, porque ele vai divulgar, de certa forma, todas as nossas atividades, tudo que a gente realiza aqui, tudo que a gente tem feito, nossa missão, tudo que produzimos. Então, a gente foca em desenvolver nossos integrantes para levar conteúdos de forma simples, científica e que alcance o nosso público. Então, a gente supera os nossos desafios de transmitir informações e carregar a nossa missão de disseminar o assunto sobre energia sustentável. Além disso, uma das nossas maiores oportunidades é que a gente sempre está diretamente em contato com empresas, com pesquisadores e com grandes nomes que trabalham com sustentabilidade e energia renovável. Então, assim, a gente acaba tendo esse contato e recebendo informações muito importantes. Então, isso abre caminhos para a gente estar realizando visitas técnicas, conhecer o trabalho melhor de algumas empresas dessa área, e até oportunidades de trabalho mesmo, como editais, etc. A gente sempre tem contato com isso, então isso é muito interessante. E agora vocês vão ficar com o departamento de marketing para conhecer um melhor o que esse setor faz aqui na Energy. Oi, gente. Eu me chamo Angélica e sou a atual diretora de marketing da Energy. Bom, dentre as atividades que nós desenvolvemos no nosso setor, eu pontuei algumas principais. Aqui dentro do setor, a gente lida com algumas atividades bem diversas. Só para começar, nós lidamos com a comunicação, que é algo que a gente enxerga como prioritário do setor, pois fazemos uso disso interna e externamente. Internamente relacionado aos outros setores, e externo, levando conhecimento não apenas o científico, que é o nosso foco, mas também informativo sobre nossa própria organização para o público que nos acompanha, no caso, são vocês. Quando a gente fala de comunicação ativa internamente, a gente está falando de projetos internos da Energy, que geralmente envolve outro setor. Um exemplo disso é quando a gente realiza o trabalho junto com o setor de eventos, assim como foi citado anteriormente, onde a gente fica basicamente responsável pela divulgação e pela criação de conteúdos do próprio evento, e a gente se organiza para que todo o planejamento seja cumprido. Já quando a gente fala da comunicação ativa externa, ela envolve o contato com o público de fora da organização, onde a gente tira todas as dúvidas referentes à extra e também a gente faz elaboração de conteúdos informativos. Não só sobre os nossos trabalhos que a gente realiza, mas também levando conteúdos técnicos e científicos a respeito da principal temática que condiz com a nossa organização, que são as energias renováveis. Bom, atrelado a isso,
é o marketing que realiza nossa segunda principal atividade, que é o gerenciamento das redes sociais. Porque as redes sociais é o nosso canal de contato entre a organização e a comunidade externa através da internet, né? Nós elaboramos e criamos posts para o Instagram, para o Facebook, mandamos mensagens no WhatsApp, controlamos o LinkedIn também da organização, entre outras ações também. Dessa forma, a gente consegue desenvolver boas ações, boas noções sobre Photoshop, Canva, edições de vídeo, redação textual e também aguça a criatividade, justamente porque nós precisamos trabalhar nessa parte de elaboração e desenvolvimento. Também um dos outros pontos, o último e não menos importante, nós também somos responsáveis pela elaboração dos textos e posts com os conteúdos que agregam a divulgação científica. Somos nós que escrevemos as notícias, pequenos textos, artigos, nós fazemos pequenos resumos também para o nosso blog. Então, sendo assim, também nos mantemos atualizados sobre o tema de energia renovável e sustentabilidade. Um ponto importante sobre a gente, sobre a nossa divulgação científica, que é papel do marketing, é que diariamente a gente elabora esses temas, e essa visão está muito relacionada com o que a própria Energy tem por princípio, que é a disseminação do conhecimento científico de maneira democrática. Sendo assim, embasados em informações técnicas e científicas, a gente procura facilitar o acesso à informação com a linguagem diversa e canais alternativos também para atingir o público mais diverso possível. Relacionado às oportunidades que o departamento pode oferecer a você que se interessar pelo departamento, a gente tem alguns pontos. Alguns pontos relacionados principalmente ao desenvolvimento pessoal, que seria a comunicação e organização, justamente porque fazemos isso de maneira bem ativa e bem concreta dentro do nosso setor e dentro da Energy em si. Gerenciamento de projetos também, porque sem organização a gente também não consegue lidar com os projetos, mas dentro da Energy, dentro do setor de marketing, a gente tem isso pré-estabelecido justamente para que a gente consiga realizar os trabalhos. E também essa questão da autonomia e criatividade, porque afinal, o marketing tem que ter essa coisa da criatividade, a gente trabalha com isso, com o desenvolvimento disso, justamente pelas propostas dos trabalhos que nós realizamos. Além disso, a gente também obtém esse conhecimento técnico em ferramentas de edição digital, justamente por conta dos trabalhos que elaboramos e que realizamos, como artifícios fundamentais para que a gente consiga realmente concretizar as nossas ideias, aquilo que a gente quer passar. E também um outro ponto é na questão de a obtenção do conhecimento científico na área de sustentabilidade e principalmente nas energias renováveis, porque temos que estar por dentro de todas essas informações para que a gente consiga passar todas elas embasadas cientificamente de maneira mais facilitada, justamente para a gente democratizar essa coisa do conhecimento científico. Esse é um pouquinho do setor de marketing, espero que vocês tenham gostado e fiquem agora com o departamento de P&D. Muito obrigada. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Costa, diretor administrativo do setor de P&D da Energy Club. Bom, antes de começar a explicar certinho o que o nosso setor faz, eu gostaria de destacar que nós em P&D somos 2 diretores. Eu, o administrativo, e o Ítalo, o diretor técnico. Nós temos funções um pouco diferentes, mas que sempre andamos juntos. Eu, como administrativo, sou responsável pela equipe em si. Então, eu que vejo como está indo os andamentos das tarefas individuais, como está indo o planejamento total, marcar reunião, enquanto o Ítalo, ele cuida mais da parte técnica do projeto. Então, ele que vai ajudar a modelar o projeto, ele que vai ajudar a tirar os impasses desse projeto. Então, vamos lá. Bom, eu separei 3 principais atividades do nosso setor, que são 2 projetos que está em desenvolvimento e um outro ramo desse nosso setor. O primeiro projeto, que é o do Jardim Automatizado, a gente já está com ele pronto já,
só falta construir, está pronto no papel, falta colocar em prática ainda. Mas é um projeto que consiste no controle preciso e detalhado de um jardim vertical para cultivo. Então, não é o jardim horizontal, convencional na terra, e vai ser um jardim vertical, num cano de PVC, e com as hortaliças plantadas ao redor dele. Todo esse cultivo vai ser monitorado por um sistema de Arduino e sensores. Então, para cada tipo de planta que a gente plantar, nosso controlador vai estar preparado já para isso. Então, se a gente for preparar um alface, é diferente de a gente preparar uma rúcula. Então, ele vai regar em horários diferentes, vai regar em quantidades diferentes, e isso a gente já está tudo detalhado na nossa programação do Arduino. Então, ele é um projeto que já está feito, já está tudo pronto, só falta colocar a mão na massa e juntar tudo e colocar na nossa universidade. Nosso outro projeto, Maglev 22 Barn, foi um projeto que a gente realizou no ano de 2021. A gente estudou ele por um ano inteiro, e projetou ele, já está tudo bem feito, mas não implantado ainda. E é um projeto que consiste num gerador eólico vertical, que é a combinação de 2 tipos de turbinas diferentes. Então a gente decidiu fazer assim, porque a gente estudou muito e viu que a eficiência melhorava com isso. A gente fez modelagem 3D, análise de mecânica dos fluidos e simulações no computador. Então a gente estudou muito nesse projeto e a gente já está com ele bem definido e bem certinho já para uma possível construção futuramente. Outro ramo do nosso setor é a parte de relações, que nós somos responsáveis por buscar parcerias e conseguir verba para a montagem desses projetos. Ou também a capacitação dos membros através de cursos. Então, nós somos responsáveis por contratar fornecedores de materiais ou contratar possíveis parcerias para verba. E nós realizamos a carta proposta, que é o que nós mandamos para as empresas pedindo ajuda financeira ou pedindo ajuda de materiais. E nós também escrevemos o documento detalhado de cada projeto, então esse ramo de relações está com isso também, que seria nada mais ou menos um artigo sobre o projeto. Então, tudo como foi construído, como foi planejado, manutenções para funcionar por muitos e muitos anos, mesmo com a nossa saída. Então, esse seria um ramo importantíssimo no nosso setor, porque sem ele a gente consegue produzir os nossos projetos. E agora falando um pouquinho das oportunidades do nosso departamento. Bom, a gente aprende muito desde o dia que a gente entra nesse nosso setor. Então, a gente aprende modelagem 3D, programação de Arduino, elétrica básica, princípios de botânicas, entre muitas outras coisas. E tudo isso é passado de membro para membro. Não é um curso específico que a gente faz, mas, por exemplo, nesse nosso projeto de jardim automatizado, tinha um membro que sabia muito de modelagem 3D. E ele ensinou para todo mundo como fazer modelagem 3D e todo mundo acabou sabendo. A programação do Arduino é a mesma coisa, elétrica básica, vai do que você quiser fazer no nosso departamento. Então, isso aí foi o que aconteceu no nosso projeto do Jardim Automatizado, que eu estou dando como exemplo aqui hoje. Uma outra grande oportunidade é justamente através dessa troca de experiências, criar muitas relações e vínculos com estudantes e professores de muitas áreas do conhecimento. Então, no nosso setor, a gente tem mais de uns 7 cursos, de alunos de 7 cursos diferentes. Então, sempre vai ter alguém que vai saber uma coisa que você não sabe, e essa troca de experiência é sempre muito útil e agrega muito no projeto. E além do melhoramento da capacidade comunicativa, porque nós temos que comunicar com os nossos fornecedores, temos que conseguir verba e não tem jeito, a gente não tem como escapar disso, então a gente meio que é forçado a se comunicar com eles e isso cria uma grande experiência também. Valeu. E aí, pessoal, meu nome é Venâncio, eu sou 019 da Engenharia Física e eu sou o atual diretor do Departamento de Tecnologia de Dados da Unicamp Energy Club. Bom, eu vou passar para vocês aqui brevemente o que o nosso departamento faz, como a gente trabalha e outras informações relevantes, tá bom? Então, vamos lá. O nosso departamento, ele tem várias funções dentro da Extra, mas eu vou citar aqui para vocês algumas das atividades mais importantes que a gente faz, tá bom?
Então, uma das principais atividades que a gente tem aqui dentro da nossa instituição é a parte de coleta, tratamento e fornecimento dos dados como um todo da extracurricular. Então, a gente trabalha em cima mensalmente das publicações que os demais setores fazem nas nossas redes sociais. Então, a gente sempre tenta pegar esses dados, tratar e fornecer de uma forma visual, simplificada e facilitada para o resto da instituição, para a gente conseguir mapear mesmo como que a gente está lidando, se a gente está alcançando ou não as metas dos nossos públicos-alvos, esse tipo de coisa. Além disso, sempre que tem os eventos, o Energy Conference, Energy Talk, Energy Open, a gente sempre tenta coletar as informações das inscrições e até mesmo da participação efetiva das pessoas que se inscreveram, para a gente conseguir mapear mesmo como que tá funcionando os nossos eventos, se a gente está conseguindo ter o crescimento que a gente espera mesmo e encontrar formas melhores de a gente crescer. Além disso, a gente também trabalha na auxiliação da edição e manutenção das nossas plataformas virtuais. Eu vou citar o site aqui como a principal plataforma que a gente está trabalhando em cima nesse ano. A gente está trabalhando na parte de atualização do site mesmo, para tornar ele mais acessível, responsivo e melhorar a identidade visual dele. Então, não só com ele, mas com outras plataformas se forem necessárias. A gente é um departamento que trabalha, a gente é um braço direito da Energy nesse sentido. E, além disso, a gente também utiliza recursos digitais tecnológicos que sejam positivos para a Energy. Então, a gente trabalha muito com a parte de pesquisa de linguagens de programação e até mesmo a utilização delas na prática para coisas que possam auxiliar a Unicamp Energy Club. Aqui eu vou citar para vocês parte de automatização de disparo de e-mails, utilização de plataformas visuais como Canva, Power BI, HTML a gente acaba usando um pouco também. Então, a gente sempre tenta usar esse tipo de plataforma a gente tenta adquirir conhecimento e utilizar esse tipo de plataforma para auxiliar a Energy a crescer. Então, basicamente, o nosso departamento ele tem as funções internas no trabalho de ciência de dados, a gente trabalha, que é uma área muito interessante, que está crescendo muito, o mercado de trabalho vê como uma parte muito promissora para o futuro, essa área de ciência de dados. A gente também trabalha com a parte de edição de plataformas visuais, como o site, igual eu já citei. E a gente também trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional também de ferramentas tecnológicas como linguagens de programação, Excel, Power BI, esse tipo de plataforma a gente trabalha muito em cima. E com isso vem as oportunidades que o nosso departamento ele acaba dando para vocês. O trabalho em grupo, eu diria que é um dos principais, porque como a Energy é uma instituição formada por muitas pessoas, e o nosso departamento também, é muito interessante fazer parte do departamento, porque a gente acaba criando um vínculo interpessoal e a gente acaba conseguindo crescer profissionalmente no sentido de trabalhar com mais pessoas, tá? Então, é muito legal para a gente desenvolver essa skill. Outra coisa que o nosso departamento fornece também é a possibilidade da gente aumentar o nosso leque de conhecimento no setor de criação de sites, edição de plataformas visuais. Então, como a gente trabalha com esse tipo de coisa, é muito interessante quem tem interesse em aprender, quem tem interesse, gosta dessa área, o nosso departamento ele fornece essa possibilidade. E também quem gosta de programação. A gente trabalha sempre tentando pesquisar cursos, aprimorar o nosso conhecimento nesse sentido, e não só ter um conhecimento teórico sobre esse tipo de coisa. A gente sempre tenta ver a aplicabilidade do que a gente está aprendendo.
Então, eu acho que isso é muito interessante. Quem tem essa vontade de aprender, quem gosta dessa área, eu acho que o nosso departamento é uma boa opção. Certo, agora que vocês já foram apresentados aos departamentos do Unicamp Energy Club, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar o processo seletivo. Meu nome é Gabriel, eu sou 020 da Física, e primeiramente eu quero, para você que ainda está com dúvida se vai prestar o nosso processo seletivo, eu vou te dar algumas razões para você de fato se juntar a nós, né? A primeira delas eu colocaria como as soft skills, ou seja, habilidades interpessoais de extrema importância, como por exemplo a capacidade de gesticulação e comunicação, a capacidade de liderança, desenvolver sua criatividade e, principalmente, trabalhar em equipe. E as hard skills também, ou seja, são habilidades um pouco mais técnicas, super úteis tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional, né? Como, por exemplo, programação, simulações computacionais, habilidades com mídias digitais, assim como edição de vídeo e imagem, e até mesmo gestão de tempo e pessoas. Não menos, por último, mas não menos importante, né, eu colocaria o networking, né? Nesse caso, é você expandir as suas relações, né? Ou seja, pessoas que você conhece das mais diversas áreas, cursos e assim por diante. Assim mesmo como professores, né, que estão nesse meio e as nossas parcerias, tanto atuais quanto futuras. E o que nós queremos em troca, assim, de vocês, né? Nesse caso, é bem simples, né? Interesse e disponibilidade. A gente é bem flexível com essa questão de horário. A gente exige mais ou menos umas 4 horas semanais para trabalhar conosco em projetos do Energy. E, ao mesmo tempo, a gente procura pessoas que estejam engajadas e comprometidas a criar um futuro mais sustentável. E o que a gente considera de diferencial entre os inscritos, ou de certa forma um requisito, seria a capacidade de poder liderar, né? Ou seja, um potencial líder entre vocês, alinhamento com a nossa cultura, um bom raciocínio lógico, ou seja, capacidade de desenvolver problemas de maneira bem estruturada e também gostar de trabalhar em equipe, isso é fundamental. E, de maneira geral, as fases do nosso processo seletivo vão começar com as inscrições, ou seja, a partir dos links que a gente já disponibilizou nas nossas redes sociais, a entrevista individual, em que a gente vai conhecer um pouco mais de vocês, e a dinâmica em grupo, em que a gente vai conseguir entender de que forma vocês conseguem trabalhar com outras pessoas. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Esses são as roupas das nossas redes sociais. E lembrando que as inscrições vão do dia 1º de abril até o 16 de abril. Estamos ansiosos para conhecê-los.